Riscaiará, olá! Você acredita que uma pessoa ela tem capacidade de realmente saber o que a outra pessoa está pensando? Ou que uma pessoa tem capacidade de mexer no objeto só utilizando a força da sua mente? Bom, então estou aqui de volta para falar para vocês sobre uma literatura. Se você quer ampliar os seus conhecimentos e aprofundar nesse universo dessas situações chamadas paranormais. Será que são apenas imaginações? Será que são truques? Ou será que são fatos? E para isso, então, a gente vai mergulhar em uma literatura aqui no nosso Ler para Crer, que é uma literatura que fala sobre uma ciência chamada parapsicologia. Parapsicologia, em sua síntese, ela quer dizer paralelo à psicologia. São estudo dos fenômenos conhecidos como além do normal ou paranormais. Capacidades como essa de clarividência, clareaudiência, hiperestesia, psicocinésia, efeitos físicos, ou seja, essas capacidades em que estão além do cotidiano, além do normal. E para isso, então, vamos entrar no universo desta literatura que é o parapsicologia experimental. Parapsicologia experimental do professor, autor, pesquisador, cientista Hernani Guimarães Andrade. Antes de nós entrarmos profundamente nessa literatura, quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, é agora a oportunidade. Se inscreva no canal, apoie, dê o seu like, comece a ativar aí, comece ativando as notificações também para você receber assim aquelas informações em primeira mão, tá certo? Brasileiro, mineiro, nasceu em 1913 em Araguari, depois viveu em Bauru, em São Paulo, foi formado em engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, mas também tinha o seu universo dos estudos e das pesquisas dentro da ciência da parapsicologia. E quando nós falamos de pesquisadores de ciências como essa, ou de paraciências como essa, nós temos uma dualidade entre a classe científica e aqueles que estão dentro do grupo dos que acreditam, dos médios, dos sensitivos, dos paranormais, ligados também a religiões como o espiritismo, ou como a Umbanda, ou como o Candomblé, ou como os grupos esotéricos, ou círculos esotéricos e agrupamentos espiritualistas. Então nós temos esses dois universos. O que ocorre é que muitos pesquisadores da área científica, para não queimarem e não destruírem a sua imagem dentro da ciência, o seu status, a sua condição, acaba não pesquisando as ciências ditas paranormais. Mas não foi o caso, por exemplo, de grandes pesquisadores como Hernani Guimarães Andrade, aqui brasileiro, ou como, anterior a ele, Joseph Banks Heine, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E ele e sua esposa, que aliás, biólogos, começaram no departamento de psicologia daquela universidade a fazer estudos da psicologia e da biologia envolvendo esses ditos fenômenos paranormais à luz da ciência, ou seja, com experimentações científicas, buscando realmente comprovar fatos e evidências que determinassem se existe aquilo ou não e como era aquilo. Porque se sabe,
com vários estudos que um efeito paranormal ele não tem uma repetição extremamente contínua. Então é algo espontâneo que acontece. E Joseph Banks Heine fez uma série de estudos científicos objetivando clarear isso e dar margem à ciência. Extremamente conhecido no mundo todo por sua pesquisa e considerado e reconhecido pelo teor científico do seu trabalho. Tal lá como aqui no Brasil, Hernani Guimarães Andrade foi um desses pesquisadores. Este é um dos livros importantes dele, que é o Parapsicologia Experimental, que nós vamos entrar no universo hoje, editado pela editora Pensamento, e vamos entrar aqui no nosso momento de aprofundamento dentro do Ler para Crer. Gente, é interessante como as literaturas mais antigas e as editoras não tinham a preocupação de colocar a data do livro, de quando foi editado, que é o caso, por exemplo, desse livro tão importante que é o Parapsicologia Experimental. Então a gente busca em todas as páginas e acaba não encontrando, nem no início, né, nem na página indicativa do registro, exatamente a data que esse livro foi editado, desde a sua primeira edição, depois as outras edições. Esse é o caso, né? O Parapsicologia Experimental, ele é um livro muito profundo e muito interessante, e é um livro fino, mas muito rápido de trazer o conhecimento desta ciência que é a parapsicologia e de como é possível estudar esses fenômenos paranormais. E ele aborda o caminho desde o seu fator iniciante, ou seja, desde que a pessoa não tenha contato até o mais profundo, até a parte mais técnica. Então é um livro bastante interessante em relação a isso. Vocês podem ver que até a própria foto já mostra aí um teste feito, né, com duas pessoas, um aparato no meio e algumas cartas, que é o baralho Zener, que a gente vai falar também dentro desse universo. Mas esse livro do Hernani Guimarães Andrade, editado pela editora Pensamento, ele já traz no seu início, por exemplo, a foto de Joseph Banks Heine, porque Joseph Banks Heine, ele realmente foi um pesquisador importantíssimo para esta ciência, né? Então traz aqui uma homenagem para ele, um reconhecimento como um universo possível de ser estudado, né? E aí eu marquei aqui no livro alguns pontos interessantes para a gente observar, que é, por exemplo, a posição da parapsicologia, né? Então ele diz o seguinte, o autor, que a parapsicologia confunde-se com a metapsíquica, que foi a sua antecessora, né? Então antes era a metapsíquica e depois veio a parapsicologia, quando considerada em um sentido mais amplo. Nesse caso, ela cuida dos fatos paranormais, tanto no aspecto fenomênico, qualitativo, quanto no quantitativo. Então, a parapsicologia ela tem como objetivo esse estudo de qualidade, é real ou não, é fato ou não, né? E quantitativo, quanto acontece, como acontece. Existe um padrão? Não existe um padrão dos fenômenos? Uma pessoa que consegue, por exemplo, captar uma imagem mental de um acontecimento que é real, que aconteceu, e ela não teve contato físico com isso, quantas vezes isso ocorre? Ou uma pessoa que tem capacidade, por exemplo, de captar um pensamento de alguém, né? Isso ocorre sempre, não ocorre? Então, a parapsicologia ela trata deste universo, né? Modernamente, a tendência é encarar a parapsicologia sob um sentido mais restrito,
Nesse particular, a parapsicologia tem por objeto a evidenciação e o estudo das funções psíquicas de natureza paranormal, além do normal, designadas comumente por telepatia, clarividência, pré e pós-cognição, psicocinésia. Sob este ângulo, ela aspira a ligar-se à psicologia, sendo praticamente a sua continuação. Então, um entendimento desse processo como se fosse um outro nível de estudo da psicologia, tá? E, por sua vez, falando um pouquinho aí de Hernani Guimarães Andrade, ele foi o trabalho dele foi extremamente conhecido mais no exterior do que no próprio Brasil, tá? Mas no Brasil também. E ele era uma pessoa que tinha a sua filosofia religiosa também, que era o espiritismo. Mas ele estudava à luz da ciência. Então ele trouxe muita bagagem científica para evidenciar fatos do espiritismo aqui para o Brasil, tá bom? Então alguns aspectos interessantes aí. E aí a gente tem, por exemplo, nesse livro um histórico dos fenômenos, como que eram estudados os fenômenos, desde essa metapsíquica até, né, a própria parapsicologia. Então existem personalidades na história que foram muito evidentes do uso de fenômenos paranormais, né? Desde lá do fato do mesmerismo, do Mesmer, que fazia aquelas processos associados à hipnose, e ele dizia que tinha um magnetismo ligado à hipnose, né? Até outras personalidades, e assim era dividido esse fato histórico aí dos fenômenos. Só que eu acho que é legal a gente ver uma parte aqui importante desse livro que fala o seguinte, ó. A fenomenologia paranormal, também chamada de fenomenologia metapsíquica, já era conhecida dos povos mais antigos. Os homens do Paleolítico inferior provavelmente tiveram experiências dessa natureza, pois há indícios seguros de que acreditavam na existência de espíritos. Em todas as civilizações pode assinalar-se ocorrências em que os fenômenos paranormais estão claramente configurados. E é perfeitamente aceitável que a religião primitiva haja surgido em decorrência de manifestações paranormais, né? Se a gente observar ligado ao xamanismo, é praticamente isso daqui colocado, né? Então aí a gente vai lá numa página, que é a página 46, 47, que tem uma questão que fala sobre a pesquisa da função psi, que é um nome generalizado para essa função paranormal, né? Então passou a ser atualmente o principal objetivo da moderna parapsicologia quando falamos em pesquisa da função psi. Damos a esta expressão um sentido mais amplo, significando não só a determinação dos índices de manifestação da faculdade, como a evidenciação dos correspondentes fenômenos paranormais. Tal investigação tem, pois, tanto o aspecto quantitativo quanto qualitativo. Bom, muito bem, então, o que ocorre? A gente vai observar nesse livro, por exemplo, o baralho Zener. O baralho Zener é um baralho que foi constituído, né, por Joseph Bank-Hines, ou utilizado por ele, que a gente vê aí essas formas geométricas que vocês estão observando. Então a gente tem aí a forma geométrica do círculo, a gente tem a forma geométrica da cruz, da estrela, das ondas e do quadrado. Esses símbolos eram colocados em cartas, e essas cartas eram 5, ou seja, 5 círculos, 5 cruzes, 5 estrelas, 5 ondas, 5 quadrados. E era feito um processo para adivinhação, por exemplo, dessas cartas, não observando ela, ou de transmissão dessas imagens para uma outra pessoa,
quando essa pessoa não via as cartas. Então, uma pessoa um pouco distante observava uma carta e enviava esse símbolo e observava, né? E aí se estudava, vendo se a outra pessoa realmente captava esse símbolo. Só que isso eram feito em tiradas, porque tem um modelo estatístico. Então eram 25 tiradas, isso ampliava e para observar realmente se tinha lá um padrão ou uma identificação que a pessoa realmente captou ou simplesmente era o quê? Uma probabilidade. Então, o estudo relacionado aí à estatística, a probabilidade de ocorrer um fato ou não, ou se era um fator mesmo de algo além, fora do normal. E era utilizado essas cartas. E a pesquisa iniciou-se com cartas comuns do baralho, mas tinha muita confusão, né? Porque a gente tem lá cartas do baralho muito parecidas, e a gente faz... são cartas que muitas vezes se repetem, então aí se criou o baralho chamado Zener. O baralho Zener exatamente para as pesquisas paranormais, utilizados até hoje de uma maneira bastante interessante, com essas tiradas e tudo mais. E aí o que a gente vê, por exemplo, aqui ó, no livro, aí, né, vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês, é o quê? É o que o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, do qual o diretor-presidente, fundador, era o Hernani Guimarães Andrade, montou para fazer essas tiradas do baralho Zener e identificar o que realmente era de evidência ou não, baseando-se já também nos estudos de Joseph Banks Heine, realizados lá nos Estados Unidos, tá? E aqui a gente tem as fotos dessas pesquisas identificadas. Então, é interessante aí, né, as várias metodologias para pesquisar. Quando você lê esse livro, você aprende sobre esses métodos. E por sua vez você pode repetir. Então, você lendo esse livro na sua casa, se você quiser fazer realmente um teste para identificar, né, situações de fenômenos paranormais, se é ou não, como pode provar, é só você seguir esse livro, porque ele tem fundamentos muito importantes com relação a isso. Logicamente que ele é o início, existem muitas outras pesquisas, né? Mas dá uma ciência, uma clareza como que funciona, como é. Então, realmente associado à ciência, à pesquisa, esse livro é ótimo para você ver mesmo e entender, né, se existe aí os fenômenos paranormais, se eles são reais ou não, tá bom? E aí nós temos aqui a parte de trás do livro, que eu acho que é válido eu citar essa parte, né? Porque ela traz o seguinte, quer ver? Do mesmo modo como noutros tempos veio a ocorrer com a metapsíquica, a parapsicologia sofre forte oposição da parte dos homens da ciência, cuja formação positivista foi o bastante para brindá-los contra a aceitação dos fatos da paranormalidade. Personalidade vigorosa, o Dr. Joseph Banks Heine, cujas comprovações científicas não deixaram à mostra, porque inexistentes truques ou ranhuras, conseguiu inscrever pontos de dúvidas no corpus do ortodoxo científico, avesso às evidências desse fato paranormal, né? Desse modo, não será exagero acrescentar que o futuro da parapsicologia será tão promissor quanto da eletrônica ou da física quântica. Eu quis colocar essa questão, né, esse ponto, por duas razões. Exatamente, muita coisa está realmente transformando e a ciência, ela não está presa ao que o ser humano pensa, o que o cientista leva, e sim, a ciência ela né? Então, tudo a gente pode pesquisar, tudo nós somos livres para pesquisar. Não há o porquê não pesquisar algo. Pesquisar não significa exatamente considerar que aquilo é fato, tanto é que próprias evidências científicas, elas
mudam, elas se transformam. Né? Existe uma condição de transformação de evidências que eram exatas e elas deixaram de ser exatas. E um outro ponto também da ciência, que é assim, você precisa entender que nada é exatamente perfeito. Mesmo um estudo científico, ele não tem uma perfeição absoluta. Então, esses são fatos importantes. Lógico que, por exemplo, para a gente ter, né, construir algo que seja fundamentado, nós precisamos ter evidências claras em relação a isso. Então, precisa da técnica, precisa do conhecimento, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que fechar tudo, né? Outra questão também é entender como naquele tempo, é um livro antigo, tá? Bem antigo. Naquele tempo já estava se falando de física quântica. De física quântica, que hoje se sabe, né, a importância disso e os estudos que estão ocorrendo sobre física quântica. Né? A parapsicologia, se a gente for ver como um todo, ela teve a sua continuidade, mas ela não teve uma explosão intensa. Ainda ela se encontra assim, tateando e ainda no oculto das coisas. Mas é uma ciência muito interessante, um livro muito interessante, uma literatura muito interessante para você que quer aprofundar-se ou entender um pouco mais sobre os fenômenos paranormais. Então tá aqui, Hernani Guimarães Andrades, Parapsicologia Experimental, editado pela editora Pensamento, aqui no nosso Ler para Crer. Eu vou ficando por aqui, querendo dizer para você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber as informações de vídeos em primeira mão, para você ficar sempre ali juntinho com a gente. Eu vou trazendo sempre muitas curiosidades para vocês, tá bom? Dúvidas que vocês têm, questões sobre o livro, se você já leu o livro, deixa aqui a sua informação, sua mensagem, fala sobre ele. Você já leu ele? Você já fez algum teste paranormal? Já deu certo, não deu? Você acredita ou não acredita? Coloca aqui embaixo, tá? Isso é importante, é interessante, é válido esse tipo de discussão, esse tipo né, da gente preencher esse universo, tá bom? E quero dizer também para vocês que as inscrições para as vagas e inscrições para o curso Terapia Xamânica ainda continuam abertas, e se você clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai para uma aula que eu dou para você gratuita. É uma aula gravada, porém com todas as informações do que é no xamanismo, o que é as terapias xamânicas, quais as aplicações dela, para você entender a síntese do que realmente é e participar, e para você entender se você quer participar do curso de formação de terapia xamânica, tá bom? Então é um convite para você e também uma oportunidade para você ir além nessa sabedoria ancestral milenária e nesse conhecimento. O link está na descrição e você acessando ele, além de você ter essa aula gratuita, você vai ter um desconto na formação de terapeuta xamânico. É uma formação com certificação, tá bom? Então você tem um desconto especial, mas você precisa clicar aí embaixo. Rishika Iará, Porã-Eté, pela sua presença, por você ter dado esse espaço de tempo para a gente entrar nesse universo da literatura. E também quero dizer para você, lembre-se, cabeça boa sempre.